Se você quer aprender como usar o Present Continuous, fica comigo nesse vídeo. O Present Continuous ele é um tempo verbal usado para falar sobre coisas, sobre ações que estão acontecendo no momento da fala ou próximos ao momento da fala. Como por exemplo, she is eating banana. Então, ela está comendo banana agora, no momento da fala. Provavelmente eu vi ela comendo banana e eu estou relatando que ela está fazendo isso. I am teaching English. Agora, eu estou ensinando inglês agora. Para formar o Present Continuous, eu vou precisar de um sujeito, mais um verbo auxiliar, que neste caso vai ser o verbo to be, mais um verbo principal, mais ing. Então, vejam, she é o sujeito, is é o verbo to be conjugado adequadamente para o pronome she, e eating é o verbo comer mais ing. Para transformar uma frase afirmativa no present continuous numa frase interrogativa é muito fácil. Eu só preciso identificar o verbo to be e colocar ele no início da frase. Então, a frase she is eating banana se torna is she eating banana. Para transformar na forma negativa, eu só preciso acrescentar o not depois do verbo to be. Então, she is eating banana se torna she is not eating banana. Junior, what are you doing? Are you wasting your time? Dad, I'm not wasting my time. I'm watching Avatar, The Legend of Korra. Come, let's watch together. Bem, pessoal, para formar o Present Continuous, no geral, é só acrescentar o ing no verbo principal. Esse ing ele corresponde ao português aquelas terminações endo, indo, ondo, como por exemplo, andando, fazendo, etc. No inglês é muito mais fácil, geralmente é só colocar o ing, mas é claro que toda regra tem exceções. Um verbo como sleep, eu só preciso colocar o ing, então sleep vai ficar sleeping. Agora, um verbo que termina em E, se ele terminar com a letra E, nós vamos tirar esse E e vamos acrescentar o ing. Como, por exemplo, no verbo to drive, que é dirigir, ele vai ficar driving. Então, nós vamos tirar esse E final. E o verbo see, ver, ele termina com dois S. O que eu devo fazer? Retirar esses dois S e colocar o ing, tirar apenas um E e colocar ing? Na verdade, nada. Se um verbo ele terminar com dois S, vamos apenas acrescentar o ing. É o caso de to see, que vai ficar seeing, e o caso de agree, que vai ficar agreeing. Uma outra exceção é o verbo to lie, o verbo mentir. Ele termina com IE no final. Sempre que um verbo ele terminar em IE, nós vamos retirar esse IE, vamos acrescentar um Y e também o ING. Então, o verbo to lie, mentir, vai ficar lying. He is lying. Já nos verbos que terminam com Y, eu vou apenas acrescentar o ING. Como, por exemplo, o verbo to play, jogar. Eu vou apenas acrescentar o ing e ele vai ficar playing. They are playing. E, por último, eu gosto de chamar esse tipo de verbo sanduíche. Como, por exemplo, o verbo run. O verbo run, ele tem a seguinte terminação. Ele tem uma consoante, e aí tem uma vogal e depois uma consoante. Ele forma um sanduíche com a vogal. Então, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte. Sempre que um verbo terminar em consoante, vogal, consoante, ou seja, sempre que ele for um verbo sanduíche,
nós vamos dobrar a última consoante e acrescentar o ing. Então o verbo to run vai ficar running. I am running. Nós precisamos usar o verbo to be e mais um verbo principal com ing, utilizando essa regrinha que eu acabei de passar para vocês. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.